e em nenhum outro há salvação. 18ª Consciência Cristã. Em nenhum outro há salvação. Campina Grande, na Paraíba, vai sediar de 4 a 9 de fevereiro de 2016, no Parque do Povo, um dos principais eventos da agenda evangélica brasileira. 18ª Consciência Cristã. Plenárias, seminários e painéis com expoentes da fé cristã no Brasil e no mundo. Um sinal que fica muito claro na Bíblia é a sedução ou falsos profetas, falsas doutrinas. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Desde já, eu gostaria de compartilhar com vocês o meu entendimento sobre essa questão dos sinais. Eu creio que nós não podemos definir o momento em que começam os sinais. Eu creio que os sinais eles têm acontecido através dos tempos, mas quanto mais o tempo passa, mais eles vão se intensificando. E quando nós estivermos próximos, muito próximos da volta de Jesus, então será o clímax. Por que eu chego a essa conclusão? No livro do Apocalipse, nós vemos que o julgamento de Deus no início é parcial, depois maior e depois total. Há uma espécie de progressão. Há uma espécie de desenvolvimento. É por isso que eu gosto de pensar em termos de uma espiral, né, que vai ficando cada vez mais intenso até que então chega o momento. E o que eu posso dizer é que estes sinais todos, eles vão se intensificar. Tem havido falsos profetas através da história da igreja, mesmo na época do apóstolo Paulo. Tem havido anticristos, o apóstolo João mesmo diz que naquela época já havia muitos anticristos. Tem havido pessoas que dizem ser o Messias? Sim. Até, se não me engano, no 3º século depois de Cristo, apareceu uma pessoa que arrogava ser o Messias, né, prometido de Israel. E só que, quanto mais nos aproximamos do fim, essas coisas vão se tornando cada vez mais comuns. Então, vão surgir. E é por isso que o que eu posso dizer é que essas coisas vão ficar piores ainda. Mas eu gostaria agora de enfatizar os falsos mestres. São aqueles que ensinam doutrinas contrárias a Cristo e, portanto, são anticristos. E, desde já, quais são alguns critérios que nós poderíamos usar para discernir o que é um falso ensino ou o que são falsos mestres? Então, deixa eu sugerir alguns desses. Por exemplo, no geral, eles querem a glória, querem ser chamados de deuses, não é verdade? Eu estava lembrando que um líder evangélico, em um tempo atrás, ele estava dando o privilégio dos seus seguidores tocarem os seus pés. Isso é, quando isso acontece, está bem claro que ele já perdeu de perspectiva que a glória pertence ao Senhor. E, infelizmente, nós estamos vendo em nossa época o culto a personalidades. E a partir da palavra de Deus você vai discernir aquilo que vem de Deus. Então a primeira questão é, glorifica a Deus ou não? Se há uma autoglorificação, não vem de Deus. Segundo lugar, você vai dizer, mas essa pessoa operar sinais e prodígios. O que Jesus disse? Que muitos vão operar sinais e prodígios. Então não é porque uma pessoa tem operado até milagres, comprovado cientificamente, que essa pessoa procede de Deus. Você tem que ver o discurso ou a mensagem. Apocalipse diz que o anticristo, ele vai, o sacerdote do anticristo, ele vai falar, ele aparece como cordeiro, mas ele fala como dragão. Terceiro lugar, o apóstolo Paulo disse que muitos falsos mestres, eles são anátemas porque não pregam a cruz. Então você quer um critério para saber se é um falso mestre ou não? Se ele não prega a mensagem da cruz, é um falso mestre. Mas se eu usar esse critério, muita gente vai cair fora, não é verdade? Sério. Outra questão, ética. Jesus disse, pelos frutos vocês conhecem a árvore. Então veja o comportamento da pessoa. Sabe o que eu descobri? Todos os anticristos, eles não têm integridade, não são verdadeiros. Você entende? Não demonstram frutos de santificação. Mas Jesus disse, pelos frutos vocês conhecem a árvore. Então veja qual é o fruto que essas pessoas estão
produzindo, não é? Porque você vai saber logo, né? Quem realmente não pertence a Deus não vai ter aquela transformação que é resultado da ação do Espírito Santo. Um outro aspecto é amor e compaixão, né? Que tem muito a ver com fruto. Quem ama a Deus, quem pertence a Deus, vai demonstrar amor, compaixão e misericórdia. Os anticristos, eles no geral, são prepotentes e exploram e oprimem as pessoas. Usam as pessoas para atingir os seus próprios objetivos. Então Jesus disse, tomem cuidado, porque além disso vão operar sinais e prodígios, se possível até para enganar os próprios eleitos. E a Bíblia diz que por causa disso os tempos serão abreviados. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a quê? A espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Isso é um sinal, já é quando as pessoas começam a apostatar da fé, quando elas começam a abandonar a pureza do Evangelho por outros ensinos, que são ensinos de demônios. E é uma hipocrisia, sabe por quê, gente? Tem alguns pregadores, falsos mestres, que são sinceros, mas a maior parte deles são mentirosos mesmo. Eu descobri uma forma de ganhar dinheiro, eu vou enganar esses tolos. Isso soa familiar? Soa familiar? Lógico. De vez em quando tem alguém pegando gravação desse pessoal aí, mostrando para que eles realmente vieram, não é? E isso é uma cauterização da consciência. Eles não conseguem mais perceber o senso do certo ou errado. E aí o que 2 Pedro capítulo 2, versos 1 a 3 diz, né? Falsos profetas, né? E falsos mestres. E vão introduzir dissimuladamente heresias destruidoras. Pessoal, olha, eu queria enfatizar esse aspecto, por quê? A Bíblia diz que quanto mais nos aproximarmos do fim, mais falsos ensinos vão surgir. Então nós precisamos ter esse tipo de discernimento. Hoje em dia, existe uma linguagem que eu creio que parece ser muito cristã. Nós temos que dar as mãos, nós não devemos nos preocupar com doutrina. Na verdade, se você crê em Cristo é meu irmão. Sim, mas nós temos que verificar o que a pessoa está ensinando. Você tem coragem de dizer hoje que você é crente evangélico? Ok, mas quando você diz, eu sou crente ou eu sou evangélico, o que é que vai passar no computador da pessoa aqui? Pessoa que não crê. É mesmo? Mas, gente, vocês estão ganhando dinheiro, não é verdade? O que é que as pessoas de fora dizem? É tudo farinha do mesmo saco. Gente, às vezes eu fico receoso de dizer, você faz o quê? Eu sou pastor. Aham. Sim. Às vezes eu tenho vontade de usar o título professor, sabe? Porque aí, mas daí vem a outra pergunta, e você ensina o quê? Por que eu estou dizendo isso, gente? Pessoas que dizem crer, mas seguem ensinos falsos, levam a verdade a ser difamada ou infamada. Você entende? Essas pessoas que falam em nome dos evangélicos estão afastando as pessoas do verdadeiro evangelho. E é por isso que eu creio que é essencial nós traçarmos uma linha e vamos dizer, isso é evangelho, isso aqui não é evangelho. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Tá aqui a atuação do sacerdote do anticristo, líder religioso. Ele vai operar sinais. Então, o primeiro sinal é sedução, segundo sinal são guerras. Mas sempre houve guerras. Desde que Caim matou Abel, há conflitos. Isso é fato. Mas, novamente, eu acredito que quanto mais nos aproximamos do fim, mais conflitos vão surgir. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, né, que foi o maior conflito da história da humanidade, mas ainda assim a Segunda Guerra Mundial, por mais que tenha envolvido o mundo inteiro, ela não foi generalizada. Aquilo que Jesus diz, nação contra nação, reino contra reino. Então, estamos caminhando para esse tipo de uma espécie de conflagração global de guerras. E para que isso aconteça, as nações elas precisam estar em tensões e polarizadas para que, então, hajam esses conflitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim.
porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Está vendo que Jesus está dizendo? Guerras vão acontecer, mas quando vocês virem, de fato, uma guerra geral, então nós estamos próximos do fim. Essa é a realidade das guerras. Terremotos. Gente, eu assisti aquele filme em 2012, aquilo é uma piada, né? Na verdade é uma comédia, uma tragicomédia. Existe acomodação de placas tectônicas, existem placas que estão acumulando tensão e depois de algum tempo essa tensão ela vai desencadear processos dramáticos e isso faz parte da geologia. Mas o que a Bíblia diz é de que vai haver terremotos, depois vai haver uma intensificação e depois vão haver grandes terremotos. Eu não sei se é como foi retratado no filme 2012, mas no sentido assim de que não vai ser só em um lugar ou outro. O outro é fome. É lógico que se há guerra, não é? Há cataclismas, então vai haver também escassez de alimentação.